Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. E eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Desde ontem nós estamos já começando a observar o Evangelho, nos trazendo esse tema apocalíptico do fim dos tempos, que é um tema muito próprio do final do ano litúrgico e também do início do Advento. Então a gente vai ver pelo menos por 3 semanas essas leituras trazendo esses temas. A gente deve ver a nossa vida pensando que a nossa vida terrena não é eterna. A gente um dia vai ter que enfrentar a morte, virá o julgamento e virá também o destino da nossa alma e um dia também do nosso corpo. E o destino qual é? Céu para os santos, inferno para os ímpios e o purgatório como local intermediário para entrar no céu de quem não morreu santo. As leituras vão girar em torno disso. Este Evangelho de São Lucas nos fala aqui em algumas cenas de que as pessoas não estavam preparadas. No tempo de Noé, o pecado reinava. Somente Noé e sua família que eram tementes a Deus, e veio a destruição e todos morreram. No tempo de Ló, todos viviam também na impiedade. Quando Ló sai de Sodoma, a cidade é destruída. O dia do Senhor, ele vem como um ladrão, ele vem e nos surpreende. O dia da nossa morte provavelmente virá assim também. E a gente não sabe quando será. A gente tem que se preparar para esse encontro com o Senhor, sabendo que a morte para o cristão não é o fim, ela é o encontro. E a gente tem que se preparar para esse encontro, buscar a santidade aqui. Depois vai falar aqui também do tema do arrebatamento. Aí traz várias cenas também. 2 pessoas estão no quarto, na cama, dormindo. Um é levado, outro é deixado. Depois, 2 mulheres moendo juntas. Uma também é levada e outra é deixada. 2 homens no campo, um é levado e outro é deixado. Arrebatamento. O Senhor levará uns para o céu, mas nem todos, infelizmente, serão levados para o céu. Não porque Deus não quisesse. Deus quer levar todos para o céu, mas Deus nos deu um bem muito grande que a gente pode usar muito mal: o livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio a gente pode escolher errado e não ser levado, não ir para o céu. Isso é grave. A gente tem que se preparar para o dia do Senhor. E aí no final então os discípulos vão perguntar aqui: Senhor, onde acontecerá isso?
Eles estão preocupados, quando é que vai acontecer isso? Aonde vai acontecer isso? E a resposta de Jesus é meio estranha. A resposta é: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Ora, se tem abutres, corvos, é sinal que ali tem um cadáver. Então aqui a gente pode pensar muito bem em realidades da nossa vida que a gente pode pensar já são sinais dos tempos. Como a gente vê os abutres e ali tem um cadáver, a gente pode olhar também para a nossa vida e ver assim, a vida que eu estou levando já é um sinal de que eu posso não ser salvo. Então, coragem, mude de vida. Ou o contrário, a vida que eu estou levando é um sinal de que eu estou me preparando, ou quem sabe eu já estou preparado para ser levado por Deus. Cuide os sinais. Os abutres são sinais. Ali tem cadáver. O cadáver chama os abutres. Nós também temos que olhar na nossa vida e também ver os sinais. A vida que eu estou levando, essa atitude que eu estou tendo, está me levando para Deus? Ou está me afastando? A gente tem que aprender a olhar na própria natureza isso. Na nossa natureza. Na natureza das coisas. E eu queria agora falar um pouquinho do santo de hoje, Santo Alberto Magno. Viveu lá no século XIII. Um grande santo, doutor da igreja. Mestre de um outro grande doutor. Inclusive maior do que ele. Santo Tomás de Aquino foi discípulo de Santo Alberto Magno. Este santo, ele tinha uma facilidade muito grande na ciência. Ele observava a natureza, então com facilidade ele discorria sobre botânica, sobre biologia, sobre astrologia e várias outras ciências da natureza. E ele, como diz na oração da missa de hoje, própria de Santo Alberto Magno, diz assim: soube conciliar a sabedoria humana com a fé divina. Olha que bonito isso. Ele soube ver na natureza a beleza da natureza, estudou a natureza e soube conciliar isso com a fé divina. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje que separam a ciência e o estudo das coisas de Deus. É triste quando isso acontece. Santo Alberto Magno nos mostra que é possível conciliar a ciência com Deus. A gente deve procurar justamente fazer isso em nossa vida. Procurar ter o conhecimento das coisas, o conhecimento do mundo, as várias ciências, mas conciliando com Deus. Porque fé e razão são duas asas que equilibram um voo. Só a razão, sem a fé, a gente não vai voar para lugar nenhum. E só a fé a gente também não vai conseguir. As duas coisas são importantes. Santo Alberto Magno, ele soube ver isso. Que a gente possa também olhar para o mundo de hoje e reconhecer essa ciência que está sendo me apresentada. Ela está negando as verdades de Deus, do Evangelho, então a gente tem que refutar. Quantas ciências hoje refutam a Deus? Tentando aprovar aborto, por exemplo, tentando defender a natureza, os ovos lá das tartarugas, lá de não sei aonde. Isso é ciência. Cuidado. Uma ciência que coloca qualquer coisa acima do ser humano, a nível de criaturas de natureza, está errada. O ser humano está acima. Uma ciência em que nega Deus, ela tem muito problema. Ela é simplesmente humana e é falida. A ciência, ela cresce quando ela considera Deus e considera também a hierarquia das coisas. Em primeiro lugar Deus, em segundo lugar está o homem. Depois vai vir os demais seres, a natureza em si, os demais seres da natureza. Então, peçamos a Santo Alberto Magno que a gente tenha o discernimento e que a gente possa fazer esse casamento, essa aliança entre a ciência e a fé. É isso que nos fala Santo Alberto Magno. A primeira leitura da missa de hoje, a segunda carta de São João, até parece estranho, João falando aqui, se dirigindo essa carta à Senhora. Quem é essa Senhora? Muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns dos teus filhos. Quem é essa Senhora? É a igreja. João está aqui
se dirigindo à igreja. Ele se alegra quando vê os filhos da igreja que estão seguindo o caminho, estão andando no caminho de Deus. E ele vai fazer exortações muito próprias de João. Amemo-nos uns aos outros. E vai chamar atenção o que é amor. Amar consiste em viver conforme os mandamentos. Se a gente está revendo de uma forma que a gente está negando os mandamentos de Deus, não chame isso de amor. Isso não é amor. Amar é viver os mandamentos de Deus. A pessoa que você ama, se você colocar ela, o amor que você tem a ela, conforme os mandamentos de Deus, você realmente a ama. Senão você está usando, chame de qualquer outra coisa, não de amor. Amar, então, é seguir os mandamentos. E amar é uma ordem, não é um sentimento, não é? Depois ainda vai continuar São João dizendo: acontece que se espalharam pelo mundo muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo. E aí começa a aparecer os sinais do anticristo. É como eu já disse, eis que espalha uma ciência sem Deus, uma falsa ciência sem Deus. Cuidado, aqui está o perigo. Tomai cuidado, diz São João, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Qual é a recompensa que o Senhor quer nos dar? É o céu, é a salvação. Senão nós podemos herdar o castigo. Não que Deus queira mandar alguém para a condenação, mas, como disse, se nós usarmos mal o livre-arbítrio, não iremos para o céu. Façamos a nossa parte, peçamos a intercessão dos santos e vamos confiar na graça de Deus. Que Deus nos ajude e que nesse dia também a gente possa rezar muito pelo nosso país. 15 de novembro é a proclamação da República do Brasil. Que o nosso povo, nosso país seja santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.